Olá, eu sou o Jorge e vou apresentar aqui o resultado da nossa pesquisa de marketing, que trata do tema rótulos e a percepção do consumidor. E é uma pesquisa que visou entender qual a influência das embalagens de alimentos e produtos saudáveis no comportamento de consumo e de compra das pessoas. Então, só para apresentar como está estruturada a nossa pesquisa, a gente começa com uma introdução breve sobre o tema, depois é apresentado uma revisão bibliográfica, trazendo as principais contribuições, as principais ideias a respeito do tema. Depois a gente parte para os procedimentos metodológicos, onde a gente vai abordar quais estratégias a gente usou para coletar os dados e para desenvolver a pesquisa na prática. Depois a gente apresenta e discute os resultados e depois a gente conclui com as reflexões finais a respeito da pesquisa. Então, só para situar um pouco do referencial teórico que vai basear a nossa pesquisa, a gente está falando do setor varejista, que tem desempenhado um papel importante no contexto econômico atual, sobretudo do ponto de vista do ramo de alimentos e bebidas. E é nesse contexto que a gente tem observado uma preocupação cada vez maior dos consumidores com os fatores saúde e bem-estar, que tem estimulado a busca por produtos mais saudáveis que melhor atendam às suas necessidades. E aqui a gente está tratando da influência dos rótulos das embalagens, que de acordo com a literatura a gente tem observado que os consumidores têm dado grande importância para esse fator, né, sobretudo para o design e para a disposição das informações contidas nas embalagens, de acordo com especialistas da área, podem influenciar diretamente as decisões de compra das pessoas. Além disso, é importante ressaltar a importância das informações nutricionais e dos ingredientes na composição dessa opinião que o consumidor obtém a partir da análise das embalagens e do rótulo dos produtos. A respeito aqui dos principais aspectos da nossa pesquisa, a nossa questão norteadora é entender como que o rótulo dos alimentos e das bebidas saudáveis influenciam na decisão de compra dos consumidores. E isso já é o nosso objetivo geral, que é entender qual que é a relação das informações contidas nos rótulos e a predisposição dos consumidores a optar pela compra de um determinado produto. E isso leva a três objetivos específicos que a gente entendeu. Então, identificar primeiro quais são esses elementos presentes nas embalagens, analisar qual que é a informação e a relação contida entre os dados que lá estão e o entendimento do consumidor, e investigar quais são os impactos das informações nutricionais e da lista de ingredientes nos rótulos e como isso repercute na decisão de compra do consumidor por esse tipo de produto. Com base nisso, a nossa amostra-alvo é todos os compradores de produtos alimentícios em qualquer rede de supermercado varejista. Como estratégia para coletar essa amostra, a gente usou a amostragem aleatória simples, considerando apenas o interesse do público, né, da nosso público-alvo em participar da pesquisa, e ao decorrer do desenvolvimento a gente contou no final com um total de 86 participantes que responderam o nosso questionário. Buscando na literatura alguma coisa que tivesse relacionado e que nos desse base para desenvolver a nossa pesquisa, a gente encontrou algumas coisas interessantes. A primeira é a dos autores Casale e Coelho, 2019, que afirmam que o rótulo das embalagens dos alimentos desempenha um papel crucial no atendimento das expectativas e necessidades do consumidor. Então existe esse contato inicial com o rótulo, que já é suficiente para fornecer informações importantes e que podem influenciar diretamente a percepção do consumidor a respeito do produto. Outro fator interessante, conforme foi afirmado por Santos, Souza e Farias em 2019, é de que o rótulo dos alimentos é também um elemento-chave na formação de percepção em relação à saúde. No caso, a percepção de saúde por parte dos consumidores em relação ao produto alimentício, segundo eles, está diretamente, na verdade eles usam a palavra intrinsecamente ligada ao rótulo. E, além disso, tem os autores Teixeira, Campelo e Silva que argumentam que o rótulo dos alimentos desempenha um papel fundamental no comportamento do consumidor, pois eles influenciam não só na percepção, mas também não só na percepção de saúde, mas também na percepção de qualidade e de segurança a respeito desses produtos. Então, essas informações e dados presentes nos rótulos são, para esses autores, um tanto quanto decisivas para a tomada de decisão de compra do consumidor, porque é a partir delas que ele vai ter uma decisão mais informada e alinhada às suas necessidades e preferências individuais. Então, o que a gente tem entendido é que é de suma importância compreender a importância dos rótulos dos alimentos, sobretudo para as empresas do setor, porque grande parte delas depende dessas comunicações para estabelecer uma relação, uma construção de um relacionamento com os clientes. Então, de certa forma, tem sido fundamental oferecer informações claras e precisas e relevantes para o consumidor, de modo que ele possa enxergar nos rótulos dos alimentos o atendimento das suas expectativas e, a partir dali, ele promova escolhas alimentares mais conscientes e saudáveis. Dito isso, a gente parte para a execução prática da nossa pesquisa, e a nossa principal estratégia de coleta de dados foi a elaboração de um roteiro semi-estruturado, partindo de uma abordagem qualitativa, do ponto de vista de dar liberdade para os respondentes expressarem ideias e opiniões a respeito das perguntas que a gente elaborou,
e um tanto quanto quantitativa também, porque a gente também analisou informações numéricas, não só relacionadas à idade e à renda, mas também ao grau de importância que os consumidores têm dado às embalagens dos produtos. Então a ideia de escolher um roteiro semi-estruturado é porque ele dá essa liberdade para as pessoas que respondem à pesquisa de não ficar preso só a um questionário estruturado. Inclusive, ao final do nosso roteiro foi disponibilizado um momento para que os respondentes expressassem ideias de maneira livre acerca da pesquisa, acerca dos rótulos, acerca do seu comportamento de compra. E isso, de certa forma, enriqueceu bastante a pesquisa. Além disso, a gente contou com a transcrição, claro que disponibilizada mediante autorização de quem respondeu à pesquisa. Então a gente contou com os áudios das respostas dessas pessoas e as pessoas que não permitiram a divulgação dos áudios, a gente contou com a transcrição escrita, com a qual a gente também desenvolveu uma análise que vai ser apresentada logo adiante. Ainda no nosso questionário foi incluída uma escala de concordância, uma escala Likert, para avaliar certas assertivas que a gente colocou também na pesquisa. E ao final do roteiro, a gente disponibilizou uma análise comparativa, onde as pessoas tinham que, a partir dos rótulos das embalagens e das informações contidas nos produtos, apontar quais elas indicavam ou quais elas percebiam como mais saudáveis ou não. Então, de maneira resumida, a nossa pesquisa contou com 86 participantes que responderam ao nosso roteiro, dos quais apenas 6 permitiram a divulgação dos áudios das transcrições, mas a gente contou também com algumas transcrições escritas para análise. Nosso roteiro, bem no começo, foi incluído questões de triagem demográfica, que é de super importância, visto que a gente está tratando de comportamento de consumo. Então a gente incluiu dados a respeito de gênero, de idade, de escolaridade e de renda familiar. Em seguida a gente parte para o roteiro semi-estruturado, onde a gente elaborou 12 questões de aprofundamento, com liberdade para as pessoas expressarem as ideias a respeito das perguntas. Depois uma escala de concordância Likert, onde a gente trouxe 9 assertivas e as pessoas apontavam o grau de concordância em relação a elas. E ao final a gente trouxe 2 produtos para análise comparativa. Com base nisso a gente parte agora para a discussão e apresentação dos resultados da pesquisa. A respeito da triagem demográfica, a nossa pesquisa contou com 53,49% de mulheres respondentes, que foi a maioria em relação a gênero, sendo 44,19% homens e 2% dos respondentes preferiram não informar dados relacionados a gênero. A respeito da renda familiar, a concentração maior fica entre as categorias de 2 e 4 salários mínimos e 4 e 10 salários mínimos. Já na escolaridade, a gente vê que os nossos respondentes ou têm ensino superior completo ou incompleto ou cursando, juntando as duas categorias a gente tem 68 respondentes. E a respeito da faixa etária, a gente tem a grande concentração dos nossos respondentes entre 18 e 24 anos e também uma boa parte entre 25 e 34 anos, juntando as duas categorias a gente tem 78% dos respondentes, que já é um percentual bastante alto das nossas respostas. A respeito agora das respostas ao nosso roteiro semi-estruturado, a gente dividiu as perguntas que a gente elaborou em 5 categorias diferentes. Então a gente começa com uma exploração inicial a respeito do tema, depois a gente parte para os elementos dos rótulos das embalagens, depois a gente analisa a relação entre as informações contidas no rótulo e a percepção de qualidade dos clientes. A quarta categoria é a respeito de informações nutricionais e dos ingredientes desses produtos. E por último a gente traz as questões de finalização. Então a ideia do roteiro estruturado é que as pessoas tenham uma maior liberdade para se expressar, para trazer as suas ideias, as suas experiências a respeito do tema, sem ficar preso à resposta de um questionário, por exemplo, de alternativas. Então, só recapitulando, dos 86 participantes da nossa pesquisa, apenas 6 autorizaram a gravação e divulgação do áudio das entrevistas, e a gente traz esses áudios ao final aqui do nosso roteiro semi-estruturado. Dos 80 participantes restantes, apenas 42 autorizaram a divulgação das transcrições escritas das entrevistas, e com essas a gente partiu para uma análise de nuvem de palavras, que é uma técnica bastante útil quando a gente trata de textos grandes, no caso foram falas que a gente transcreveu. Então a gente pega ali as palavras principais que apareceram no discurso das 42 pessoas que permitiram a transcrição escrita, e a gente parte para a análise das que mais tiveram ocorrência nas falas dessas pessoas, para tentar entender qual que é a ideia geral delas a respeito das nossas perguntas. Então aqui na primeira categoria de perguntas, a gente traz questões um pouco mais abrangentes para coletar primeiro ideias e entendimentos iniciais das pessoas a respeito do tema da pesquisa. Então a gente pergunta se ela já ouviu falar
da influência dos rótulos na decisão de compra. A gente pergunta quais são os principais elementos que chamam mais a atenção dela e se ela acredita que os rótulos e as embalagens podem influenciar a decisão de compra. Então, as palavras que mais aparecem aqui, conforme a gente analisou, são as palavras atenção, rótulos, embalagens, valores. Então, a gente entende que as pessoas têm um entendimento básico de que, sim, a embalagem pode até influenciar o comportamento do consumidor na hora da compra. Partindo para a segunda categoria, onde a gente traz a respeito dos elementos, dos rótulos das embalagens. Então a gente já começa a aprofundar um pouco mais o roteiro, onde a gente traz perguntas como quais são os principais elementos das embalagens que mais chamam a atenção da pessoa, qual a importância que ela dá às informações que estão lá e o que ela procura ver nas embalagens ao comprar produtos saudáveis. E aí nessa categoria a gente já destaca aqui algumas coisas mais interessantes como ingredientes, opções nutricionais, certificações saudáveis, a palavra orgânico aparece também. Já a respeito da terceira categoria, que fala da relação entre as informações dos rótulos e a percepção de qualidade das pessoas, a gente traz questões como se a pessoa acredita que as informações que estão lá podem influenciar na sua percepção de saúde, se ela acredita que as informações podem impactar na sua decisão de compra e se ela confere ou se ela ofere alguma confiança a respeito da informação que está contida nas embalagens. E aí as palavras que mais apareceram nos discursos foram saúde, produto, qualidade, percepção, avaliar, confio. Então dá para perceber que tem aspectos mais subjetivos aqui. Então o que dá para entender, o que é possível inferir a partir dessas respostas aqui é de que as pessoas têm atribuído valores subjetivos mesmo ao analisar os rótulos dos produtos. Então, de certa forma, as pessoas têm depositado confiança nesses rótulos. Na quarta categoria a gente aprofunda para as informações nutricionais e para os ingredientes. Então a gente pergunta como que essas informações influenciam na sua decisão de compra e quais são os dados nutricionais mais importantes na hora dela definir ou na hora dela escolher um produto saudável no supermercado. E aí as palavras que mais aparecem são nutrientes, ingredientes, calorias, vitaminas, açúcares e sódio. Então dá para entender aqui que esses são os principais elementos a respeito mais especificamente da composição dos produtos que tem mais influenciado na decisão de compra das pessoas. E por último, na categoria 5, a gente trouxe uma questão de finalização. Na verdade, a gente disponibilizou um tempo de aproximadamente 2 minutos para os entrevistados expressarem livremente qualquer opinião ou pensamento a respeito do assunto da pesquisa. Então, ficou meio que aberto esse espaço para o respondente poder trazer experiências que ele teve, qual o comportamento que ele tem no supermercado em relação ao rótulo dos produtos. E com base nisso a gente vai apresentar os áudios aqui de cada uma dessas respostas. A nossa primeira transcrição é da Amanda, de 29 anos e superior completo, onde ela destaca que, apesar de não ser muito ligada aos rótulos, ela tem um comportamento específico quando ela está procurando por produtos relacionados a alguma restrição alimentar. No geral, eu não sou muito ligada nos rótulos, sendo bem sincera, eu costumo confiar mais nas marcas que eu já conheço, gosto ou consumo. Só que às vezes quando eu tô procurando algum produto algo novo ou mais saudável, eu até chego a dar uma olhada rápida nesses rótulos para ver se tem ingredientes que eu quero evitar, como por exemplo glúten, lactose ou coisas desse tipo. A nossa próxima participante é a Cristiane, de 39 anos, de nível pós-graduação, e ela destaca que de vez em quando fica um pouco confusa ao analisar o rótulo dos produtos que ela compra. Eu confesso que às vezes eu fico um pouco confusa com tanta informação nos rótulos, mas mesmo assim eu dou uma olhada rápida para ver se o produto atende às minhas necessidades, né? Eu busco sempre opções com baixo teor de açúcar, de gordura e de sódio também. Eu acho importante, né, ter uma ideia geral do que eu estou colocando no meu corpo. Nosso próximo respondente é o Eduardo, de 23 anos, e é estudante universitário. Ele ressaltou o fato de ser vegetariano e como isso impacta na hora que ele vai escolher e analisar os rótulos dos produtos no supermercado. Para consumo de produtos veganos, alimentícios, eu sempre olho a parte de alérgicos, porque sempre que tem laticínio ou derivados de leite ou de ovos, sempre tem aquele aviso, né? Atenção alérgicos, contém derivados de leite, soja, trigo. Eu sempre olho por essa parte da embalagem. Para alimentos vegetarianos é bem mais difícil, porque não necessariamente está escrito isso para carne bovina.
Para carne suína, às vezes tem, mas para carne bovina nunca tem. Então eu tenho um aplicativo chamado Vegli, que ele é basicamente disso. É uma comunidade, você entra lá e as pessoas ficam debatendo se o alimento é vegetariano, se ele é vegano, se ele é próprio para consumo, etc. Já a Gabriela, estudante de 19 anos, destacou que os rótulos desempenham para ela um papel crucial, sobretudo por conta da sua dieta e das suas restrições alimentares. Pra mim, assim, os rótulos são cruciais na hora de escolher alimentos saudáveis, sabe? Sou vegetariana, também tenho algumas restrições alimentares, então eu sempre verifico ali se o produto é adequado para minha alimentação, se é adequado para minha dieta. Além disso, também eu sempre me interesso pelas informações nutricionais, né? Como, por exemplo, o teor de proteínas, teor de fibras, que é uma forma ali de garantir que vou estar sempre fazendo uma escolha equilibrada. Já a Rafaela, por sua vez, né, de nível superior completo e 31 anos de idade, se aprofunda um pouco mais a respeito dos ingredientes e dos nutrientes dos produtos e inclusive deu exemplos daqueles que ela mais procura ao analisar o rótulo das embalagens. Então, para falar um pouco do que eu escolho no supermercado, eu procuro realmente produtos com baixo teor de açúcar, se não zero açúcar. Produtos ultimamente sem glúten também, mas é porque não que o glúten seja mal, mas o processamento hoje em dia do glúten faz mal. Leites, derivados e etc. Eu tô preferindo, por exemplo, uma marca que tá fazendo sucesso, mas como eu não tomo muito leite, é mais quando me dá vontade, é o Not Milk, que é feito de plantas, ou o de proteína, da Not Milk também. Basicamente, alimentos baixo teor de sódio também, porque eu acho que o maior problema é o sódio. Calorias não me preocupo absolutamente tanto, mas eu acho que o que eu mais me preocupo é equilibrar também calorias, sódios e gordura. Eu acho que eu olho também nos rótulos se é transgênicos. Eu não consumo produto transgênico. E se porventura eu tenho que consumir alguma coisa, ultimamente eu não tenho tanto até que pegar coisa de leite, etc. Mas, tipo, às vezes por uma receita específica, de algo muito específico, quando você vai comer fora, não tem esse tipo de opção. Mas, assim, quando eu vou fazer, eu sempre olho embaixo também, tipo, se eu vou pegar um creme de leite. Creme de leite é difícil ter um substituto. Sempre olhar se não tem os quadradinhos, porque significa que ele já foi reprocessado, ou seja, ele não é só um creme de leite normal, ele já é um creme de leite que foi reprocessado, reembalado, ou seja, já está puro componente químico. Já o nosso sexto respondente, que é o Fabrício, de 29 anos e pós-graduação, foi dos respondentes que mais chamou a atenção, né, da gente que fez a entrevista. Ele demonstrou bastante conhecimento sobre o assunto, ele também é vegetariano, e o que chamou bastante atenção no discurso dele foi ele ter citado a tendência de as empresas falsearem o discurso de vegetariano ou vegano a partir da embalagem, induzindo ou, de certa forma, não transmitindo, não comunicando tanta verdade assim para o consumidor. Como vegetariano, né, que sempre tenta procurar produtos veganos, e aí eu vou pontuar aqui, né? Sou uma pessoa com uma dieta ovo-lacto-vegetariana, ou seja, eu como produtos que contêm ovo, produtos que contêm leite e derivados, mas eu procuro sempre, na medida do possível, comer alimentos veganos. E quando eu vou ao mercado, o rótulo é uma das primeiras coisas que eu leio, porque eu sempre estou na procura de produtos efetivamente veganos. E as informações contidas no rótulo são fundamentais para que eu saiba se de fato o produto é vegano ou não. Porque às vezes fica induzido que né? Quando eles colocam assim, produto vegetal, né? E aí, nesse aspecto, até é importante destacar uma polêmica que teve no começo do ano, né? Que o Habib lançou uma linha falada Planted-Based, né? Que agora o sinônimo de vegano pro marketing é Planted-Based. E a linha não era Planted-Based, né? Porque o Planted-Based, como disse, é sinônimo de vegano e tinha ovos, tinha leite e derivados na composição dos produtos. Enfim, o Habib teve que prestar justificativa pro Procon, foi uma bagunça. Então é fundamental ler os rótulos. As embalagens, no que diz respeito às embalagens, há hoje um movimento de fazer sempre um detalhe verde nas embalagens ou alguma coisa que remeta a um detalhe de papel rústico.
Ahn, eu não sei de onde veio essa tendência, mas sempre que um produto é vegetariano, tem um verdinho lá para destacar. Então, de certa medida, a gente bate o olho, vê que um produto tá com verdinho, né? Pra uma pessoa como eu vegetariana já chama atenção mesmo. Além de coletar os relatos de alguns participantes, a gente também ofereceu um formulário de escala de concordância, que a gente chama de escala Likert, com perguntas baseadas também no roteiro semi-estruturado. Então, os participantes iam avaliar as assertivas que a gente colocou, com base em 5 pontos, que vão desde discordo totalmente até concordo totalmente. E a gente pegou essa referência lá da escala número 99, chamada Attitude Toward the Product, lá do livro Marketing Scales Handbook. Então, aqui na primeira sessão, a gente trouxe essas seguintes assertivas. Então, na primeira, eu valorizo as informações contidas nos rótulos ao comprar produtos saudáveis. E aí a maioria apontou uma tendência aqui de concordar totalmente com a assertiva. E as demais assertivas têm um comportamento um pouco mais intermediário, né, apenas com destaque para essa última, onde eu deixaria de comprar um produto saudável devido à falta de informações no rótulo, que os participantes também tiveram uma tendência de concordar com essa assertiva. E o único destaque de discordância é com relação a sempre ler os ingredientes e as informações nutricionais dos produtos do supermercado. Já nessa segunda sessão, um pouco mais diferente as respostas, aqui nessas assertivas as pessoas tenderam a concordar mais com elas. Então aqui a gente perguntou coisas como se as informações do rótulo influenciam na percepção do quão saudável é o produto. A gente perguntou também se a aparência visual é importante na decisão de compra, se as pessoas confiam nas informações e nos ingredientes para tomar uma decisão informada sobre a compra e se ela consegue diferenciar se um produto é ou não saudável a partir do rótulo. E aqui já puxa um gancho para a análise comparativa que a gente apresenta logo na sequência. Já na análise comparativa, a gente apresentou 2 rodadas de comparação. Então, na primeira rodada, o respondente devia indicar qual dos produtos tinha maior apelo ao estilo de vida saudável a partir da embalagem. Então, a gente apresentou primeiro dois biscoitos, né, 2 produtos aqui. E aí o respondente ia indicar qual que ele achava mais saudável a partir da embalagem. E na segunda rodada, a gente apresentou 2 pães integrais. E no segundo ciclo de comparação, eles tinham que analisar os mesmos produtos, porém analisando só a tabela de informação nutricional. E aí a gente desconfigurou as 2 tabelas, né? Elas foram apresentadas para os respondentes da forma que elas estão aqui, então de maneira que eles não conseguiam distinguir qual produto especificamente se refere a cada coluna, né? Uma espécie de teste cego aqui. A ideia é verificar se qual que é a correlação entre essas 2 comparações, né? Isso aqui está bastante relacionado com a última assertiva que a gente trouxe na escala Likert, que se refere ao fato de o consumidor ter capacidade ou ter conhecimento de diferenciar um produto saudável de um não saudável a partir das informações contidas no rótulo. Então a gente apresentou esses 2 ciclos de comparação, o primeiro com a embalagem e o segundo só com os dados desconfigurados a respeito dos 2 produtos. Com relação ao primeiro ciclo de comparação, então já na parte dos biscoitos, a gente teve 82 respondentes, né, cerca de 95%, indicando que o produto B, no caso a Nesfit, tinha maior apelo saudável. E desses, 69 pessoas, ou seja, 80%, indicou que sim, a embalagem influenciou na decisão escolhida. Na segunda rodada, os respondentes indicaram que o produto A, no caso é o pão da Plus Vita, que tem um apelo relacionado a ser sem açúcar e ser multigrãos, né? Cerca de 93% indicou esse produto como mais apelativo. E da mesma forma que na rodada 1, 73% dos respondentes, ou seja, 63 pessoas, indicaram que a embalagem influenciou na decisão delas. Já com relação à análise da tabela nutricional desconfigurada, a gente percebe que as pessoas de fato conseguiram assimilar as 2 análises. Então a gente vê que os produtos que as pessoas indicaram a partir da embalagem serem os mais saudáveis foram os mesmos que elas conseguiram apontar como sendo também saudáveis a partir só dos dados desconfigurados. Então a Nesfit foi escolhida como a mais saudável, com 49 respostas. O único destaque é com relação aos pães aqui, que a gente teve mais pessoas dizendo que não havia diferença significativa, né? No caso 14 pessoas, mas a esmagadora maioria também apontou o pão da Plus Vita com apelo relacionado a sem açúcar,
no caso, analisando só os dados, e aí foram 63 pessoas que votaram nesse produto. Bom, e com base nos resultados das análises, tanto dos discursos dos entrevistados quanto dos dados que a gente coletou, a gente verifica que de fato é possível concluir que os rótulos têm desempenhado um papel significativo no processo de escolha, de compra do consumidor. Então, ao analisar os principais atributos relacionados aos rótulos, a gente constata que os entrevistados, de maneira geral, destacaram a importância de que os produtos tenham pelo menos informações básicas acerca da sua composição. Embora alguns entrevistados demonstraram um conhecimento um pouco mais aprofundado do assunto, de maneira geral as pessoas são impactadas pelas informações dos rótulos, porém elas não se baseiam exclusivamente nessas informações, para a tomada de decisão de compra. Além disso, a gente verificou que os entrevistados tiveram plena capacidade de discernir um produto saudável ou não, tanto a partir do rótulo quanto a partir dos dados nutricionais. E os achados que a gente encontrou aqui na pesquisa, de certa forma, reforçam a ideia de que as empresas cada vez mais devem fornecer informações mais claras, mais relevantes e mais precisas acerca dos alimentos. Isso porque os consumidores têm, de fato, buscado e depositado maior confiança nas embalagens, na decisão das suas escolhas alimentares, levando em consideração os aspectos que foram apresentados. Então, de certa forma, é importante que essas empresas entendam, de fato, a influência dos rótulos na decisão de compra e invistam em comunicações adequadas por meio desses elementos. O principal fator que a gente destaca é a transparência das informações, promoções de saúde e de bem-estar dos consumidores a partir das embalagens são estratégias que podem contribuir para a satisfação, porém o consumidor tem se especializado cada vez mais em entender de fato em que momento que um produto é saudável, o que ele precisa ter de fato, o que ele deveria deixar de ter. E por fim a gente ressalta que para futuras pesquisas a respeito desse tema e desse problema seria interessante explorar novas estratégias para melhorar a eficácia e a compreensão dessas informações pelos consumidores e talvez aprofundar um pouco mais na relação da assimilação dessas informações e a respeito da decisão de compra das pessoas. Essas foram as referências que a gente usou e esse foi um trabalho apresentado para a disciplina de pesquisa de marketing do curso de graduação da Unifesp no ano de 2023.